Fala galera, bom dia. E aí, tudo bem? Então, mais uma vez, o professor Raul Cordeiro falando com vocês. E hoje, para dar uma oxigenada aí no estudo de vocês na parte de física, a gente vai parar um pouquinho na parte de mecânica, né? Que a nossa última aula foi sobre colisões. Até o nosso amigo Léo, né, o professor Léo de física também viu a parte hidrostática e estática. Então a gente está muito tempo falando de mecânica, né, que é a tal da física 1. Beleza? Hoje, então, eu vou iniciar com vocês a Física 2, chamada de Física 2, né? Isso aí, na verdade, é só uma nomenclatura, não se apega muito a isso não, tá? A Física 2, basicamente, ela contempla a parte de termologia, a parte de ótica, certo? E a parte de ondas, tá? Então, hoje eu vou começar a falar com vocês sobre termologia, tá? A termologia, ela abre um leque também com vocês, né? Para vocês, que fala de termometria, que ensina você a medir temperatura, né? As escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, que a galera está bem acostumada, a gente vai rever isso hoje. Calorimetria, beleza? Dilatação, estudo dos gases e a termodinâmica. Pensando agora no exame de qualificação da UERJ, né, e dando pontapé inicial para a galera do Pré-Veste também, a gente vai falar de um conceito inicial. Porque não adianta a gente ir lá para a termodinâmica, por exemplo, se você não sabe o básico de transformação de unidade de temperatura. Tá legal? Então, a aula hoje, a aula inicial de termologia, eu vou focar em termometria. Tranquilo? Aí depois a gente vem na sequência da calorimetria e dilatometria e assim por diante. Fechado, gente? Show? Então, força, avante, vamos que vamos. Aqui, ó. Eu montei para vocês um pequeno resumo, né? Muitas vezes a gente desdenha desse tema, porque é um tema que o cara fala assim no ensino médio: pô, eu não aprendi nada de física, mas termometria eu aprendi. O cara grava a fórmula, joga os valores e vamos que vamos. Mas toma cuidado, né? Porque muitas vezes a gente pode desdenhar de um assunto e aquele assunto pode ser um calo no pé, certo? Lá na sua prova. Então vamos criar uma base, tá? Com termometria, para a gente subir e logo depois ver os outros temas da termologia. A termologia é como se fosse o tema geral, como se fosse não, é o tema geral, tá? E depois a gente vem nos sublinks aí, tá legal? Pessoal, metria, termo. Então quer dizer, mais uma vez, te ensina a medir temperatura, né? Se eu pensar nas escalas usuais do mundo, nós temos três. As escalas Celsius, bastante conhecida aqui no Brasil, né? Na América do Sul em geral. Fahrenheit, a Europa em geral, os países que falam inglês também usam Fahrenheit, beleza? E a escala de laboratórios chamada escala Kelvin, escala absoluta, né? Na verdade, pessoal, medir temperatura. E o que é temperatura? Temperatura, na verdade, quando eu dou energia para um corpo e faço aquele cara aumentar a temperatura, o que vai acontecer com ele é que ele vai aumentar a agitação molecular. Se eu retiro a energia desse cara e faço ele diminuir a temperatura, ele vai diminuir a agitação molecular. Esse ato de dar energia e retirar energia, já vou adiantar, né, as cenas do próximo capítulo aí, é a definição correta de calor. Calor é essa troca de energia, esse doar ou retirar energia, tá? Quando o cara agita mais ou menos, o ato de agitar é a temperatura. Então, para não confundir temperatura com calor nunca mais, tá? Temperatura, galera, cada corpo tem a sua. Esse corpo tem a sua temperatura. Esse corpo tem a sua temperatura, quer dizer, tem a sua agitação molecular. Quando eu falo de calor, eu já não posso falar esse corpo tem o seu calor. Não tem. Certo? Porque, na verdade, calor é o ato de doar ou retirar, certo? Energia. Então, quando eu falo de calor, tem que ter no mínimo dois corpos. Então, para tirar qualquer tipo de dúvida em relação, muitas vezes o cara confunde, né? E usa esse termo errado no dia a dia. No dia a dia, quando eu falo estou com calor, é um termo errado, né? Porque eu sou uma pessoa só. Eu não posso sentir calor, né? Eu posso sentir uma agitação molecular maior, mas obviamente no dia a dia não tem necessidade de você falar fisicamente correto. Tá legal? Mas fica atento a isso. Então, eu vou colocar a definição aqui, gente. Temperatura tem a ver, então, com agitação molecular.
agitação molecular. Perfeito? Foi? Esses pontos mais baixos das escalas é chamado de ponto de fusão. Aí, galera, tem que colocar no coração esses pontos, né? Infelizmente, aí, a ideia é você relacionar esses pontos, beleza? E chegar numa relação geral, tá? Raul, mas por que esses pontos? Aí tem a explicação da questão da dilatação, né? Na verdade, cada físico, Celsius, Daniel Fahrenheit, William Thomson, que é o Kelvin, né? Eles usaram materiais diferentes para construir os seus termômetros. Materiais diferentes dilatam de forma diferente, por isso essas numerações distintas. Tá legal? Mas aí coloca no coração. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ponto de fusão é 0, 32 e 273. Tá legal? E o PE, o ponto de ebulição? Celsius 100, está acostumado aqui no Brasil, né? Fahrenheit 212, tá? E Kelvin 373. Raul, cadê a bolinha do grau no Kelvin? A gente não usa, tá? Já vi livro de ensino superior usado, isso aí você também não se apega muito não. Beleza? A gente não usa a notação de grau por ser uma escala absoluta, a gente só usa o valor numérico, tá? Mas também algo que não precisa se apegar tanto não, beleza? Galera, olha os tracejados azuis. Repara que os tracejados azuis são paralelos, beleza? De boa? E os termômetros? Os termômetros estão cortando as transversais, desculpa, as paralelas, né? Então acabam-se por tornar transversais. Então, de novo, os tracejados são paralelos e os termômetros estão cortando as paralelas. Então são transversais, né? Retas paralelas cortadas por transversais, famoso teorema de Tales, né? O que diz o teorema de Tales? Proporção de segmentos. Então, olha a proporção que eu vou fazer, ó. Esse pedacinho de baixo está para tudo. Quanto que é o pedacinho de baixo, gente? C menos 0. Olha lá, C menos 0. Está para tudo. Quanto que é tudo? Na Celsius? 100 menos 0, 100. Assim como, olha o pedacinho da Fahrenheit. F menos 32. Está lá, F menos 32. Está para tudo na Fahrenheit. Quanto que é tudo na Fahrenheit? 212 menos 32, 180, está lá 180. Assim como o pedacinho de baixo, quanto que é esse pedacinho de baixo aqui, gente? K menos 273, está para tudo, que é 373 menos 273, que é 100 também. Né? Ou então a variação do Celsius é igual a variação do Kelvin? Com certeza. Né? De 0 a 100 você tem 100 casinhas, e de 273 a 373 você também tem 100 casas. Tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar um cuidado a situação da variação. Porque uma coisa é você transformar pontos da escala. Aqui, galera, o que eu estou fazendo é achar uma relação para transformar pontos da escala. Se a questão quiser transformar um intervalo da escala, aí já é uma outra equaçãozinha que a gente vai falar daqui a pouco. Tá legal? Galera, olha o 100, 180 e o 100, os três denominadores. Eu posso fazer simplificação, né? Qual é o MDC entre os três? Qual é o maior divisor comum? Entre os 100, 180 e 100, o maior divisor comum é o 20. Então, se eu simplificar as três partes, né, da nossa equação, os três denominadores por 20, nós teremos a relação final. Relação bastante conhecida de vocês. C está para 5, assim como F menos 32 está para 9, assim como K menos 273 está para 5. Tá legal? Então, quer dizer, quer passar de Celsius para Fahrenheit, esquece o Kelvin, faz a multiplicação cruzada e seja feliz. Tá? E se eu transformar de Celsius para Kelvin? É o mesmo denominador. Pode ir embora o 5 também, então. Se for transformar direto Celsius para Kelvin, você pode falar que C é igual a K menos 273, com certeza. Pode falar assim, tá legal? Foi de boa, galera? Então, o que tem que ficar bem claro na sua cabeça? Essa é a relação geral para transformar pontos das escalas. Pontos
Tá legal? Agora, cuidado que eu coloquei para vocês aqui. Se eu for transformar variação da escala, como é que eu faço para transformar variação? Por exemplo, aqui nós estamos no bairro de Sulacap, né? Se eu falar para vocês que a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura no verão de Sulacap, por exemplo, foi de 30 graus Celsius, a variação, quanto corresponde essa variação na Fahrenheit? Eu já não posso usar essa relaçãozinha aqui, porque essa relação é para transformar pontos da escala. Se for variação na física é o famoso delta, né? Então ficaria assim, ó, delta C, esse pedacinho aqui, ó, olha aqui para a escala, delta C está para tudo, que é 100, assim como delta F está para tudo, que é 180, assim como delta K está para tudo, que é 100. Beleza? 100, 180 e 100, de novo, ó, os mesmos denominadores dessa equação, vou simplificar por 20 e no final chego nessa equaçãozinha. Delta C está para 5, assim como delta F está para 9, assim como delta K está para 5. Beleza, galera? Então quer dizer, é parecidíssima com a equação lá de cima, beleza? Só não tem os negativos, não tem o menos 32, não tem o menos 273, e a gente coloca o delta do lado das letrinhas para representar a variação, tá? Então eu falei para vocês que a diferença entre a máxima e a mínima, no exemplo que eu dei, no verão de Sulacap, por exemplo, é de 30 graus Celsius. Vou tirar esse delta C e colocar 30. 30 por 5, 6. 6 vezes 9, aqui, ó. Certo? 54. Então, quer dizer, se eu pular 30 casinhas na Celsius, é a mesma coisa que pular 54 casinhas na Fahrenheit. Deu para entender? Show? Então, essa relação aqui é para variação. Variação das escalas. Foi de boa? O segundo cuidado que você tem que tomar é se a sua prova citar o zero absoluto. Essa expressão aqui, ó, zero absoluto. Na verdade, pessoal, a escala absoluta nada mais, nada menos é do que a escala Kelvin. Tá? A escala Celsius, por exemplo, aqui no Brasil é comum a gente falar centígrados. É possível falar 40 graus Celsius ou 40 graus centígrados, tranquilo. Né? Kelvin também tem um sinônimo para a escala. Posso falar 30 kelvins ou 30 absoluto. Tranquilo, é a escala absoluta. Tá? Então quer dizer, só admite valores, esse nome absoluto, né? É porque só admite valores positivos. Pensa comigo, se eu der energia para o corpo, a temperatura dele vai aumentar, não vai? Ele pode mudar de estado físico e tal, a gente vai falar isso na calorimetria. Tem limite para aumentar a temperatura desse corpo? Não. Eu vou doar energia e esse cara vai agitar ao máximo até onde eu doar energia para ele. Agora, se eu retirar a energia, o cara está agitando. Se eu retirar a energia, ele vai agitar menos, agitar menos, agitar menos. Tem uma hora que não tem como mais retirar a energia, porque as moléculas estão 100% paradas. Beleza? Na teoria, o cara chegou no zero absoluto. Então, zero absoluto é o estado de repouso das moléculas. Tá legal? Isso é na teoria, pessoal, porque na verdade, na prática, até então, não tem nada que chegue no zero absoluto. Tá legal? Fechou? Interessante, caso tenha algum espaço livre no seu HDI, é transformar o zero Kelvin, o zero absoluto, para Celsius e Fahrenheit. Né? Claro que você não consegue gravar, você transforma isso rapidamente. Mas olha que bacana que poderia vir na sua prova. O zero absoluto, se eu passar para Celsius, vai ficar menos 273. Pode conferir aí. Tá? Se eu for passar para Fahrenheit, dá em torno da próxima, tá? Não é exato não. Menos 459.
aproximadamente. Então, quer dizer, imagina que a sua prova não é uma questão que apareça a seguinte informação. O cara vai pegar um termômetro e vai colocar num certo corpo. Quando ele vai tirar para verificar, né, aferir a temperatura, ele vê que a escala está apagada, só está aparecendo a numeração. E lá aparece, por exemplo, menos 300. Dá para ele ter certeza qual escala ele está usando? Não pode ser a escala Kelvin, porque a escala Kelvin não admite valores negativos. Beleza? Não pode ser a Celsius, porque o valor menor que a Celsius lê é menos 273. Então, se ele marcou menos 300, com certeza é a Fahrenheit. A Fahrenheit lê até é um mínimo de menos 459. Tá? Ô, Raul, uma vez eu vi numa questão o cara falando que a temperatura de um corpo chegou a menos 500. Se ele chegou a menos 500, qual escala que ele usou? Com certeza não foi a Kelvin, com certeza não foi a Celsius, também não foi a Fahrenheit. Então a gente fala que ele usou uma escala absoluta. Na verdade, escala absoluta não, perdão. Uma escala arbitrária. Absoluta é Kelvin, né? Tá? Uma escala arbitrária. O que é escala arbitrária, gente? Pessoal, eu não relacionei as escalas usuais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu posso colocar aqui uma quarta escala arbitrária. Arbitrariedade significa pontos quaisquer, aleatórios. Então eu posso criar uma escala minha, Raul, por exemplo, né? Cujo ponto de fusão, eu vou chutar qualquer valor, não vou comprovar esses pontos, tá? Sei lá, 20 graus Raul e ebulição 140 graus Raul. Posso colocar isso? Não posso? E vou relacionar de que forma? Com teorema de estágios, proporção de segmentos. Então, se cai uma questão para você de escala qualquer, escala arbitrária, basta você relacionar com as escalas usuais através do teorema de estágios. Perfeito? Coloquei um exemplo para vocês. A ideia agora é fazer dois exemplos, tá? A gente ilustrar como pode cair na sua prova. Beleza? Show? Então, olha o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês. Um exemplo de escala arbitrária. Aqui, ó. A escala, na verdade, eu relacionei Celsius, tá? O exemplo, né? Com a escala R. Aí eu fiz em minha homenagem à escala Raul. Pode ser? Eu estou dando alta, pode ser. Né? Então, vamos lá. O que eu coloquei naquele gráfico ali para vocês, pessoal? Eu coloquei duas coordenadas, concorda comigo? Essa primeira coordenada tem como abscissa quanto, gente? Está em cima da vertical, né, da ordenada, então abscissa 0. E ordenada 20. Perfeito? E esse pontinho aqui de cima? Tem como abscissa quanto? 100. E ordenada quanto? 80. Beleza? Só que a nossa abscissa é a escala Raul. Beleza? E a nossa ordenada é a escala Celsius. Então vai ficar assim, ó. R, C, R, C. Qual é a pergunta que eu fiz para vocês lá em cima? Ali, ó? Não coloquei texto nenhum, não contextualizei, fui bem direto no que pode ser pedido, tá? Qual o ponto de fusão na escala Raul? Quantos graus Raul, certo? Eu tenho a fusão, processo de fusão. E aí, qual a ideia aqui, pessoal? A ideia é você relacionar as duas escalas através do teorema de estágios. Vou colocar aqui, ó. As duas escalas, Raul e Celsius. Perfeito? Foi de boa? O que foi dado ali no primeiro ponto? Foi o ponto 0,20. Vou colocar um pouquinho mais acima aqui, você vai entender o porquê. 0,20. E o ponto superior? É o ponto 100. Sim ou não? Qual é a pergunta do nosso amigo? O ponto de fusão na escala Raul. Eu não sei a escala Raul, mas na Celsius eu sei. Na Celsius vale quanto? Ponto de fusão. O gelo
a água sólida, né? Começa a fundir, começa a virar líquido. Claro, isso aí na pressão de 1 atm, né? Se muda a pressão, muda o ponto de fusão de ebulição, tá? A gente vai falar depois também. Pressão pode mudar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Tranquilo? É só você pensar na panela de pressão, né? Onde ali a água consegue ferver sem virar vapor a mais de 100 graus Celsius, 120, por exemplo, graus Celsius. Tá legal? Fechou? Então aqui, ó, na Celsius eu sei que é 0. Então quando aqui for 0, aqui vai ser R. Olha lá, teorema de Stati. Show? São as olhadas paralelas aí, né? Não estão tão paralelas assim, mas dá para visualizar. E as transversais. Eu vou fazer lá o pedacinho de pedação. Aqui, ó. Vou fazer esse pedaço. Está para tudo. Assim como esse pedaço está para tudo. Tá legal? Aí como é que ficou aqui, pessoal? Esse pedacinho vale quanto? Vale 0 menos R. Está para quanto? 100 menos R. Vou fazer o seguinte, ó. Esse eu posso fazer, esse aqui fica melhor. Vamos trabalhar com duas incógnitas. Vou trabalhar só com a parte de cima, ó. Pode fazer isso também, tá, pessoal? A sequência você que escolhe, de forma que obedeça do outro lado. Vou fazer assim, esse pedaço de baixo está para o pedaço de cima. Eu trabalho com uma incógnita só, é melhor. Assim como o pedaço de baixo está para o pedaço de cima. Então, de novo, ó. 0 menos R está para 100 menos 0, que é 100. Assim como 20 menos 0, que é 20. Está para 80 menos 0, que é 80. Mas boa? Esse 20 e esse 80 pode ir embora, dá 1/4. Você pode fazer uma multiplicação cruzada, pode simplificar o 100 pelo 4 também, né? Só vai ficar menos 4R igual a 100. R vai ser quanto? Só multiplica tudo por menos 1, né? Menos 100 por 4. Então quer dizer que o gelo vai começar a fundir a menos 25 graus de calor. Foi? Esse é um exemplo de escala arbitrária. Tá? Então, a escala arbitrária sempre relaciona com a escala usual através do teorema de Stati. Tá legal? Tira aí o print dessa questãozinha, desse exemplo, bastante importante. Eu vou fazer um segundo exemplo com vocês. Tá? Esse segundo exemplo, na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou relacionar uma proposta de igualdade na questão com a igualdade geral. Né? Então, já vou deixar aqui a pergunta para vocês. Será que existe alguma temperatura, alguma agitação molecular em que a leitura na Celsius é a mesma que a leitura na Fahrenheit? Deu para entender? Vou pegar os dois termômetros, Celsius e Fahrenheit, e vou mergulhar numa certa substância. Será que existe alguma agitação molecular que, quando eu tiro os dois termômetros, está marcando a mesma leitura? Certo? Eu já falei para vocês aqui, ó, por exemplo, 0,32 e 273. Isso aqui são as mesmas temperaturas, né? São as mesmas agitações, né, moleculares, beleza? Porém, com leituras diferentes. Temperatura é uma coisa e leitura é outra. Beleza, pessoal? Tá? Eu quero saber o seguinte: existe alguma agitação molecular que a leitura na Celsius e na Fahrenheit é a mesma? Vamos fazer ali, ó. Tirou o print da tela, beleza? Vou apagar aqui, ó. Um exemplo. E vou colocar como exemplo 2 para vocês. Qual é a pergunta do cara? Qual é a proposta da questão? Existe alguma temperatura em que a leitura na Celsius é igual à leitura na Fahrenheit? Será que existe?
Tem questões que falam assim, questões que falam assim, existe alguma temperatura em que a leitura na Fahrenheit é o dobro na Celsius? Então você faz da mesma forma. Como é que você faz uma questão dessa? Na verdade, você vai montar um sistema, né? Aquela é a equação que a questão está propondo para você. O que a questão está propondo? Que existe um valor em C que é igual a F. Sim ou não? E o que a relação geral propõe para você? Aqui, ó. Propõe o quê? Que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Olha lá, sisteminha. Então, sempre quando a questão propor para você uma igualdade, uma equação simples, faz o sistema com a relação geral, não tem mistério. Tá legal? Então aqui vai ficar como, gente? Onde tiver C, eu tiro e coloco o F, né? Ou tiro o F, coloco C, tanto faz. Vai ficar C sobre 5 é igual a C menos 32 sobre 9. Tá legal? De forma bem simples, fazer os cálculos aqui, vai dar 9C. Cuidado com o distributivo aí, né? 5C menos 160. 9C menos 5C dá 4C menos 160. Então, galera, existe alguma temperatura em que a leitura na Celsius é igual à leitura na Fahrenheit? Existe. Essa agitação molecular é a temperatura de menos 40 graus. Tá legal? Então, a agitação correspondente a menos 40 graus serve tanto para Celsius e tanto para Fahrenheit. Tá legal? Então, essa é a nossa aulinha de termometria. Perfeito? Isso aí é a base que nós criamos hoje para a gente começar a subir e logo depois vir os outros temas, tá? Calorimetria, dilatação, estudo dos gases e assim por diante. Show, galera? Forte abraço e não esqueça que o segredo é praticar. Abração.